Vamos receber na noite de hoje o nosso palestrante, o Sr. Jaime. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite. É sempre uma alegria estar nessa casa junto desses amigos queridos. Às vezes passa um longo tempo sem que os vejamos. Pedindo ao Pai Criador que abençoe a nossa conversa, de maneira que o tema possa também nos auxiliar na vivência diária, através desse aprendizado. Nada como ter um bom assessor, né, meu senhor? Mas nós vamos falar hoje sobre o uso da palavra. É algo que nós somos descuidados, às vezes, na nossa forma de nos dirigir a alguém, de nos expressarmos, e que são prejudiciais, não apenas a nós, mas também àqueles que ouvem aquilo que nós comentamos, aquilo que nós dizemos. Então, no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, de bem-aventurados os puros de coração, Jesus já fala no Evangelho que a boca transmite aquilo que o coração sente, reflete os sentimentos de cada um de nós nessa forma de nos expressar. Então, a boa fala toca o coração das pessoas. Então, nós temos que aprender a usar dessa palavra, dessa condição que Deus nos permite, e através dela nos relacionarmos, ora ouvirmos boas palavras, ora transferirmos através das nossas palavras também orientações. A questão das palavras também existem, né? Algumas que são diferenciadas. Quando eu falo em palavra aqui, eu estou dizendo a nossa conversa falada, mas existe a palavra escrita, que também reflete um aprendizado, um conhecimento, que chega até nós das mais variadas formas. Hoje, até pela internet, nós tínhamos livros e outros recursos que possibilitam também nós levarmos aquilo que já temos como bagagem. E para chegarmos à fala, o caminho à normalidade, isso é um caminho muito longo. Nós, como espíritas, sabemos que o princípio inteligente que vai se tornar espírito lá à frente, ele se inicia no mineral, e ele vai passando por transformações, indo até o animal e depois a nossa fase hominal. E é aqui que nós começamos também a nossa conversa, poder dialogar, conversar e, baseado nisso, também nos ajudarmos. Segundo o nosso irmão Divaldo Pereira Franco, que é um dos maiores palestrantes do mundo, e é a referência para nós espíritas, então, ele diz que a fala é o nosso retrato sonoro. Nós somos conhecidos pela nossa fala. E cada um tem um tom de voz. Uns falam baixo, outros falam mais ou menos, outros gostam de falar alto. Inclusive eles brincam com os italianos que eles falam muito alto, né? Então são coisas que a gente aprende em casa, às vezes nas relações familiares, né? Se você tem o hábito de falar baixo, tentar não sobrecarregar o ouvido do companheiro também é importante. Ela surge também,
através do nosso ritmo respiratório. Então, o que é isso? Quando nós somos agressivos nas nossas palavras, o nosso sistema respiratório funciona da mesma forma quando nós estamos normais? Não. Então ela pode acelerar, né, as nossas raivas, as mágoas podem acelerar também a nossa forma de expressão, e a partir daí essas palavras tomam uma direção que pode fazer muito mal às pessoas que estão envolvidas naquele momento. Então também se refere à intensidade daquilo que falamos. Cada um então tem essa personalidade. Importante, porque ela reflete também a nossa postura íntima. O que é que eu sou? Né? O que eu sei? Quais são as minhas experiências? Quais são as nossas bagagens? Enfim, ela acaba levando uma série de informações àqueles que nos ouvem. Nós temos um irmão chamado irmã Maria Emília Barros. Ela foca bem essa questão da palavra para que a gente possa também entender melhor o nosso tema de hoje à noite. As palavras são diferentes. Depende do momento, da hora em que nós nos expressamos. Então, às vezes, nós somos bonzinhos, né, Deus? Conseguimos ter palavras doces, né? Palavras tranquilas, serenas, que apenas se colocam junto àqueles que estão próximos e são importantes para nós. Amáveis. Há muitas pessoas que só na sua forma de expressar você percebe que é alguém ali que também tem essa amabilidade, porque o Evangelho também fala deste assunto. Palavras compreensivas. Então, quando eu quero me dirigir a alguém para dar uma informação, fazer uma referência ou mesmo dar um conselho, eu tenho que cuidar para que essa minha palavra realmente beneficie, ela faça bem aquele irmão que está nos ouvindo. Mas em contraproposta disso aqui, nós vamos ter também, às vezes, todos nós. Ninguém de nós aqui vai ter que ele está sempre bonzinho, é amável, doce, sereno, tranquilo. Às vezes nós passamos dos limites e aí ela passa a ser perigosa. A palavra violenta, muitas vezes, que eu digo a alguém a forma com que eu me expresso. Agressivas, ofensivas. E segundo a espiritualidade, a palavra mata mais do que tiros e facadas. Porque ela leva uma carga que é transmitida naquela posição, a nossa posição do momento, e se nós estivermos carregados de ódio, de raiva, de agressividade, ela acaba atingindo a pessoa que nos... Então ela não deixa de ser uma agressão também, embora a gente não entenda assim o que ela representa naquele momento. Vejam o que dizem também os irmãos do plano espiritual. As guerrilhas da língua há séculos exterminam mais vidas na terra que todos os conflitos internacionais. Então há muito mais gente morrendo por terem que suportar, ouvir diariamente essa carga negativa. E onde é que nós vamos tomar maior cargas negativas ou palavras violentas e agressivas? Na nossa casa. E todos nós falhamos, porque nós conseguimos muitas vezes segurar o nosso ímpeto, a nossa raiva, quando estamos com uma pessoa estranha em casa, parece que nós não precisamos fazer isso. Né? Aí eu posso desabafar, eu posso me expressar, eu posso dizer o que penso e o que sinto. Então, nos lares nós temos que também cuidar, até porque às vezes nós respondemos sem ter ouvido direito a pergunta, né? E de imediato
nós revidamos, falamos alto e não faz bem, nem para aquele que diz e nem para aquele que ouve. Então elas, quando saem de nossas bocas, elas levam energias que podem ser benéficas ou agressivas ou causarem mal-estar. E há muitas pessoas que adoecem pela violência das palavras, ouvindo todo dia essa pressão, né? Críticas, insatisfação, reclamação, enfim, todos esses defeitos que nós possuímos, ela vai causando mais. Então, ela também é impulso do momento da emoção, né? Agora, temos que fazer um balanço também da forma com que nós nos expressamos. Como eu estou utilizando as minhas palavras? Né? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Como é que cada um de nós usa desse recurso que Deus nos possibilita fazer com que nos comuniquemos com as outras pessoas? Qual é a frequência que modelamos? Como é o tom, de que forma, né, essa palavra sai? Para nós, às vezes, podemos ainda controlar de maneira que ela não assuste ninguém, mas pelo contrário, faça bem. Que emoções causam as minhas palavras? Quando eu me expresso, o que é que eu estou levando através daquilo que eu disse, daquilo que eu comentei? Então, muitas rusgas, desentendimentos vêm através também dessa nossa forma impensada de dizer alguma coisa. Então, segundo o que nós estudamos e buscamos compreender, as palavras deveriam ter, e não é a partir de hoje que nós vamos sair daqui tudo falando baixinho, doce, amorável, não, né? É um trabalho que exige esforço, muita dedicação para que você se transforme. O primeiro item é entender que eu não estou usando bem a minha palavra. Então, através dessa reflexão, você pode mais ou menos saber como é que estão as suas expressões e ir pouco a pouco modelando o seu tom de voz de maneira que você seja mais fraterno e bondoso. Então, essa prudência amorosa, segundo a espiritualidade, é utilizada por todos aqueles irmãos, ou são utilizadas por todos aqueles irmãos que orientam. Aqui na Casa Espírita, há muitos irmãos trabalhadores que com as suas palavras estão nos orientando, né? Das mais variadas formas. Palavras que educam. Então, na nossa casa, o pai e mãe, eles vão ensinando os seus filhos através das suas palavras que vão direcionando esses espíritos, chegam até nós para o caminho certo, para o caminho correto. Elas consolam. Então, como é bom, às vezes, nós termos um ouvido amigo a suportar as nossas reclamações e você poder dar uma direção, um novo rumo àquele irmão que no momento está sem destino, está sem caminhos ou sem possibilidades de alterar essa condição ou essa situação. Fortalece. Então, se elas são energia, elas podem nos fortalecer. E quantos que vêm à casa espírita saem diferentes depois de ouvir algumas palavras do Evangelho, algum ensinamento, alguma mensagem? Porque elas têm também essa capacidade. Erguem os caídos. Então nós vamos ver mais alguns dos benefícios da palavra. O ser, né, o Espírito que mais nos ensinou ao uso da palavra foi Jesus. Por isso que ele foi considerado também, além de um psicoterapeuta, um grande educador, porque através dos seus ensinamentos ele ajudou a muitos daqueles que o procuraram. As suas palavras são joias preciosas. E se cada um de nós refletisse quando faz o Pai Nosso sobre o que está dizendo, sobre o que significa
essa bela oração, diz que ela traz a receita da felicidade. Está ali toda a receita que nós precisamos, porque Jesus valoriza a oração e diz o que ela pode fazer. Então, o Pai Nosso, se nós formos analisando cada uma dessas palavras que Jesus nos ensinou, vai dizendo aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso fazer também. Através da palavra, em todas as épocas, em todos os períodos, né? Nós tivemos irmãos, até há pouco foi falado nos missionários, não falou, que vieram trazer a boa palavra num determinado momento, num determinado instante da humanidade, porque nós precisávamos ouvir umas referências para nos trazer um novo entendimento da situação, do que ocorre, os caminhos que devem ser seguidos. Então, esses irmãos sábios, conhecedores, eles têm também esse papel de levarem para nós essa boa palavra. Através dela nós conseguimos também o progresso, o desenvolvimento nas relações de trabalho, onde dentro das funções um vai conversando com o outro e vendo de que forma solucionar determinadas situações ou problemas. Será que ela tem algum efeito depois do que eu estou falando? Será que essa palavra é tão boa assim? É tão importante para a nossa relação? Faço a experiência, não hoje, né? Não vou chegar em casa e tirar o sono de alguém hoje à noite, mas chegue para uma pessoa e diz assim: pô, Vício, mas como que tu está pálido? Ele vai ficar pálido já. Ele está todo bem, eu chego e tiro as energias dele, né? Então, vejo de imediato qual é a nossa relação. Agora, se chega alguém aqui e diz: viu, pô, você está um galã da Globo, está bonitão hoje, hein? Muda totalmente. É palavra, só que com sentido diferente. Por isso que ela também anima, né? Então, a palavra, ela é um ingrediente, né? Uma condição que Deus nos dá justamente, não é só para nós conversarmos, é sabermos conversar. Então, ela é estimulante, ela é animadora, é encorajadora, enfim, uma série de coisas boas ela traz para cada um de nós. Então, com a palavra, eu tanto posso reerguer alguém como baixar a sua moral e esvaziar o pneu daquele que às vezes já não anda muito bem também. Nós usamos muito da nossa palavra para criticar, infelizmente, né? As pessoas, de um modo geral, elas têm uma percepção enorme para ver algo errado, algo defeituoso, algo que não está bom. Se você coloca 10 coisas certas e uma errada, ela consegue ir lá, não, mas não tá, isso aqui não está certo. Então, é uma coisa que nós temos que repensar. O elogio precisa fazer parte da nossa vida também. Já que nós somos tão julgadores, tão críticos, nós temos também que avaliar a parte boa. E quem age assim, ele é igual a uma mosca, né? A mosca num corpo perfeito, ela vai achar uma ferida para pousar. Vai lá na ferida, como se diz, para diminuir, desconsiderar uma atividade, um trabalho, que às vezes a pessoa se empenhou, se dedicou para que saísse da melhor forma e nós não a valorizamos. Isso serve para a nossa família, serve para o nosso trabalho, para o grupo onde estiver. Às vezes aqui dentro, nas casas espíritas mesmo acontece isso, né? Desconsidera-se o bom trabalho de alguém que está aqui lutando contra as suas imperfeições para desfazer o que ele realiza de bom. E nós não somos perfeitos. Todos nós pecamos, falhamos em algumas ações, em algumas situações, e também gostamos de quando alguém considere o que fizemos. O elogio tem que fazer parte desta nossa relação, seja familiar, social, no trabalho, enfim, onde Deus nos colocar. Então, um filho que vai
mal na escola, por exemplo. Ele às vezes não consegue acompanhar, não compreende. Ele precisa do nosso suporte, da nossa ajuda, para que ele venha ter condições de participar da aula, seguir adiante. Mas, às vezes, nós não temos a paciência de ensinar uma criança, um filho pequeno, alguma coisa que ele nos pede, para levar para a aula, uma lição, enfim, ele precisa ter esse apoio em nós. E nós matamos muitos sonhos dos nossos filhos também com a palavra mal colocada. E quem que não ouviu isso aí? Você é um burro, você não aprende. A partir daí, essa criança pega esse título para ela e vai ter uma dificuldade enorme de seguir sua vida normal. Então, nós temos que dar sempre o estímulo para que esse ser adquira confiança, porque ele terá tempo para aprender. Uns são mais rápidos, já têm uma inteligência adquirida anteriormente, mas outros não, eles precisam não apenas do professor, mas também do pai daqueles que o acompanham. Então, elogiar também uma boa comida, uma casa limpa, enfim, são tantas coisas que as nossas esposas fazem em casa e às vezes nós vamos reclamar que o café está frio, que a calça não está bem passada, e ela realizou tanta coisa ali, se dedicando para que o lar, a sua moradia tenha as melhores condições. Então, essa palavra também é importante. O querido Chico Xavier, ele também nos traz um grande ensinamento que envolve a palavra. Discussões, né? Nas nossas casas existe muito, enfraquece o sistema imunológico. Então, é igual à guerra. Na guerra não há vencedores e discussões também não há ganhadores. E ele complementa: de 60% a 80% de nossas doenças são causadas ou são adquiridas por essas nossas rixas, essas nossas brigas, essas nossas desavenças, esse nosso descontrole dos lares. Então há muita gente doente devido a isso, pela nossa indelicadeza, né? Pela nossa desatenção na hora de nos expressarmos e levarmos o ensino. Então, tem hora que nós somos intolerantes. A tolerância é uma virtude, é algo que a gente vai aprender com o tempo. Né? Perdoar, entender, compreender, se colocar na posição do outro. Porque às vezes naquele momento a minha esposa não está bem, está indisposta, enfim. Eu preciso também entender isso, porque ela faz sempre, busca pelo menos fazer sempre o melhor para o nosso grupo, para a família que é o seu prefeito. Então, onde existe, né, intolerância, ofensas, agressões e falta de perdão, também são aceleradores de nossas doenças. Elas têm energia, elas têm o que nós chamamos, né, de fluidos bons ou fluidos ruins. E o Chico, certa vez, estava indo para o seu trabalho e com pressa uma senhora veio no portão para conversar com ele, porque lá na cidade dele todos gostavam do Chico, para pedir uma orientação, uma palavra de consolo, que ela devia estar com alguma dificuldade. E o Chico quis passar direto, o Emmanuel só chacoalhou com ele e disse: Chico, para e vai ouvir essa senhora. E o Chico parou, conversou um pouquinho, ela acalmou-se e ele estava indo embora. Daí, quando eles já estavam alguns metros à frente, ele ouviu assim: muito obrigado, Chico. Aí Emmanuel disse: olha para trás agora, Chico. Vinha de lá uma luz muito bonita, clara, em direção a ele, que é a palavra de agradecimento dela. Daí o Emmanuel diz assim: já pensou se tu não parasse? Invertia tudo. Vinha uma carga negativa para cima dele.
Então é assim, às vezes nós tomamos uma carga negativa ou positiva, dependendo na decisão de poucos instantes ou numa passagem. Como abelhas, as palavras têm mel e ferrão. É outro pensamento que também nos faz refletir. Os espíritos dizem que antes de falar a verdade para alguém, porque não, eu sou assim, eu falo a verdade, dou a quem doer, eles dizem assim: antes de mandar a flecha, adoce a ponta da flecha. Antes de falar da verdade, você saiba dizer essa verdade, porque a própria verdade tem que ser explicada com bondade e com amor. E nós, às vezes, jogamos ou descarregamos tudo isso em cima de alguém. Maledicência. Quantos de nós utilizamos, em vez de ficarmos falando sobre assuntos bons, que são muitos e existem, preferimos ficar fofocando, falando da vida alheia, sendo maledicentes? É um defeito nosso. Nós estamos aqui, chegamos ali fora, vamos conversar. Daqui a pouco já tem uma vítima nos nossos comentários, né? Ou é um político, ou algum fato que ocorre, alguém que agiu de forma errada, e nós vamos criticando o ser humano. Então a maledicência, ela também faz mal. Não é só eu falar mal dos outros. Eu também acabo pegando essas energias negativas. Então até tem uma história que diz que no tempo que as conseguiam falar muito pelo telefone, elas estavam conversando e fala daqui, fala dali, mas nada útil. Só falando do vizinho, desse, daquele, e foram falando, daqui a pouco uma disse para outra: mas me deu uma dor de cabeça tão forte, eu não sei o que está acontecendo. A outra já achou uma desculpa: mas eu comi agora há pouco, deve ter sido a comida. E um espírito que assistia a essa bela conversa diz o seguinte como ensinamento: se intoxicaram com a maledicência. E quando nós estamos falando mal em qualquer lugar, ali a assessoria, quem é que está junto de nós, né? Sempre serão irmãos nessa faixa vibratória, nessa frequência, né? Que vão nos carregar com a sua negatividade. Então a maledicência é isso aí. No livro dos médios há uma história também, que quando o Kardec indagou, evocou um espírito, né? Por que ele não deixava duas irmãs, né? Ele ficava perturbando as duas irmãs? E a resposta é a seguinte: eu vou lá e faço confusão porque elas só vivem usando de maledicência, de maldade. Enquanto elas não mudarem, eu vou continuar perturbando e dando problemas para elas. Então nós somos, às vezes, aquele que abre as portas para que exista essa ligação entre nós e aquele espírito que está ali. Às vezes não é só um, são vários espíritos que vêm ali para ou nos incentivar, ou gostar daquilo que houve, ou saírem bravos pela nossa falta de amor e caridade para com ele. Então Cristo foi o mestre, porque ele sempre utilizou-se bem da palavra que ele veio nos trazer, nos ensinamentos. Então ele é o maior especialista na questão de usar bem, utilizar bem a palavra. Ele só usou as palavras para socorrer aqueles que estavam em desespero. Ele era um espírito puro, elevado, mas não desconsiderava os que estavam ainda lá num nível de evolução muito baixo. Então ele sempre procurou dar um estímulo àqueles que o procuravam nessas condições. Quantos caídos que ele ergueu também, estimulando a esses seres que eles podiam modificar a sua vida, a sua forma de viver. Quantos que ele ajudou que estavam dormindo, quando ele falava dormindo para a vida, porque tem muitos irmãos aqui que passam dormindo.
Ele não percebe nada que está ao seu lado. Há espíritos que passam aqui numa reencarnação e voltam e não perceberam que fizeram uma experiência. Há necessidade de que alguém desperte, converse, ensine que essa vida tem um sentido, tem um significado. E é difícil nós explicarmos isso aí para alguém, né? Principalmente aquele irmão que ele não é ligado a Deus, que ele não é ligado a Jesus, a oração, a religião. Um dia eles vão despertar. Todos nós vamos chegar próximos a Deus. Chegaremos à perfeição. Mas é bom tratarmos de ir rápido, porque deixaremos de sofrer também. Equivocados, que ele corrigiu. Quantos encontraram Jesus e a partir do momento que com ele conversaram, também se sentiram melhor e foram tratando de ser diferentes nos seus comportamentos. Acalmar agressivos, também ele foi muito bom nessa parte, ajudando aqueles que ainda eram instáveis, eram violentos, para que eles entendessem que não é com a violência que nós solucionamos os problemas. E ele teve tanto cuidado com as suas palavras que ele mandou nós amarmos até o inimigo, né? Muito difícil, porque nós não amamos ainda nem os amigos. Então é através dessas conversas, dessas nossas passagens por aqui, que nós vamos retificando os caminhos também. Ele disse também: tudo passa sobre a terra, mas minhas palavras não passarão. Então veja o que é a convicção que ele tinha, o que representa uma palavra dita com essa firmeza. Tudo o que aconteceu depois de Cristo, nós fomos informados, sabemos, conhecemos, mas todos esses que passaram por aí foram esquecidos. E Jesus e sua mensagem continuam aí firmes, né? Nos orientando, nos auxiliando, porque foram palavras que realmente tinham sentido, partiram de quem tinha uma condição moral de nos ensinar. Então não há nenhum poder, né, que detém a palavra que é verdadeira. Por isso que Jesus fala também, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando ele diz libertará, quando nós entendemos tudo o que representa uma vida, nós vamos ficar livres de preconceitos, de ódios, de mágoas, de raivas, ressentimentos. Porque ainda achamos que tudo isso é solução. E pelo contrário, são problemas que nós temos e precisamos solucionar. Teríamos muito mais que falar, né? Mas o Wilson vai me dar um cartão vermelho se eu continuar. Às vezes a gente tem que terminar uma palestra até em tom de brincadeira, assim, usando o tema. E eu achei lá esse tema que eu tinha muito tempo, e hoje, quando fui dar mais uma vasculhada nesse assunto, eu encontrei essa joia para nos fazer refletir. Mantendo a palavra dada é o nome da mensagem. E ela diz o seguinte: 2 irmãos de péssimo caráter costumavam explorar os trabalhadores de sua aldeia. Mas, para manter as aparências, frequentavam a igreja aos domingos. Isso tem muito ainda hoje, né? O antigo pastor resolveu aposentar-se e um novo foi transferido para o seu lugar. E com a reputação ou com o conselho de sempre falar a verdade, porque ele sabia o que ela representava. E recebida a missão, ele, cheio de entusiasmo, resolveu fazer uma série de reformas na sua igreja, ou no seu templo. E, quando começou a colheita das doações, pediu essa doação para todas as pessoas, para que ele prosseguisse a sua obra, ele teve que ir pedir para aqueles 2 irmãos que mandavam na cidade, que não eram pessoas de
bom caráter, mas a necessidade o obrigou. E depois de certo tempo, um desses irmãos faleceu. Na véspera do enterro, o outro irmão procurou o pastor e entregou-lhe um cheque com alto valor suficiente para acabar a sua obra de reforma. Mas existe uma condição desse irmão da maldade. Amanhã, na hora de encomendar o corpo, o senhor precisa dizer que o meu irmão foi um verdadeiro santo e que jamais faltou com a verdade. O padre escutou bem o recado, se preparou e no dia seguinte ele vai ao enterro para destacar aquele irmão que estava de partida e cumpriu a sua promessa, dizendo o seguinte: este, falando para o defunto, era um homem mau, disse ele durante a cerimônia. Explorava os mais pobres, emprestava dinheiro a juros extorsivos, enganava sua esposa e abusava dos mais fracos. Depois de uma pausa, concluiu para terminar: mas comparado com seu irmão, que ainda está entre nós, era um verdadeiro santo. Cumpriu a sua palavra, Às vezes a verdade é dolorida, mas ele deu o recado e não mentiu. Então a palavra acabou trazendo também os seus benefícios. Muito obrigado e um ótimo fim de semana a todos e que Deus abençoe a cada um e suas famílias.